A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos, participantes do podcast Jesus Pode. É com muita alegria que iniciamos mais um podcast para levar até o seu lar a palavra do Senhor. Sempre com convidados especiais, com temas que irão edificar a tua vida e a tua casa. Nós convidamos você a compartilhar essa programação através do Facebook, AD Passo Fundo. Clique em compartilhar, deixe seu like. Quando compartilhar, compartilhe no modo público, pois impulsiona as publicações para que mais pessoas possam ser alcançadas através desta programação. Também temos nosso canal oficial no YouTube, AD Passo Fundo, onde lá nós temos os podcasts que já aconteceram, os podcasts que irão estar acontecendo, e você pode estar assistindo e sendo transformado pela palavra do Senhor. Também temos nossa página oficial no Instagram, Jesus Pode, com o D mudo, então Jesus Pode, oficial. Siga lá, fique por dentro dos bastidores, das programações, dos irmãos convidados especiais que estão sempre conosco, edificando, né, esse podcast, ajudando para que a mensagem do Evangelho possa prosseguir ao alvo, que é levar pessoas a Cristo. Também temos alguns trechos no TikTok dos podcasts, talvez na íntegra. A gente sabe que hoje nem todos podem assistir, mas lá podem ser edificados com alguns pequenos trechos que irão ser certamente um bálsamo para a sua vida. Queremos cumprimentar com a paz do Senhor nosso pastor presidente, pastor Ângelo Zanfir, na pessoa do pastor Ângelo, sua esposa irmã Tânia, que Deus abençoe grandemente. Em nome dele, saudar a todos os pastores, encarregados, obreiros, irmãs, crianças, adolescentes, aqui da Assembleia de Deus em Passo Fundo, onde o podcast é gravado. Também não posso deixar de mandar um carinho especial para minha esposa, a irmã Nicole, né, que está no nosso lar acompanhando o podcast, o Theo, e o irmão Abner Zanfir também, que é o âncora desse podcast, e no momento não pode estar conosco. Mas certamente grandes coisas fará o Senhor no meio do seu povo. E hoje nós temos uma convidada muito especial que está aqui na cidade de Passo Fundo, ministrando, né, um seminário de escola bíblica, o primeiro aqui da cidade de Passo Fundo, né, para as irmãs, algum momento ímpar na presença do Senhor, um tempo de crescimento, como é o tema do seminário que está acontecendo. A irmã Viviane Campelo. A paz do Senhor, irmã Viviane. A paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui, né, nessa manhã fria em Passo Fundo, podendo falar com tantas pessoas, né, a respeito daquele a quem amamos, porque nos amou primeiro. Amém. Seja muito bem-vinda, irmã Viviane. Obrigada. A irmã Viviane vai estar certamente falando um pouco, contando a sua trajetória, contando algo dos céus para a nossa vida. Nós vemos o mover de Deus nesses 3 dias que são de seminário, né? Irmãs que estão alegres, contentes, pois o Senhor está falando através do instrumento que é a irmã Viviane. Amém, né? glória a Deus. Já conhecemos a irmã Viviane de acompanhar nas redes sociais, né? Acompanhamos o trabalho que a irmã faz junto à CPA Dergs também, aqui na Convenção do Estado, das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, né? Algo muito lindo. Tivemos uma oportunidade juntos em Erechim, né, na congregação do bairro Presidente Vargas, a qual nós congregávamos, mas naquele momento não tínhamos nos conhecido, sim, né? Sim, porque às vezes é tantos irmãos que passa despercebido, né? Mas nesse tempo nós estamos aqui para juntos, no episódio de 1 hora, levar até o teu coração algo dos céus, né? Irmã Viviane, nós já de antemão, nós temos uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados. Quem é a irmã Viviane? Quem é a irmã Viviane? Eu sempre gosto de começar dizendo que a irmã Viviane é serva, né? Mas eu sou mãe, né? Sou mãe de um menino de 19 anos, chamado João Henrique, né? Sou filha, sou irmã, né? E sou uma mulher que é filha de Deus, há 33 anos já, que tem no coração a incumbência de declarar o quanto o poder dele é capaz de transformar um ser humano, uma vez que ele transformou a minha vida. Amém. Né? Me alcançou e me transformou. Irmã Viviane, a irmã destaca muito com maestria serva, né? Ser servo é algo que acho que é o chamado a todos nós, né? A todos nós. Ao serviço da obra de Cristo. Certo. Mas como foi? A irmã já nasceu num lar evangélico, a irmã conheceu em que momento que a palavra entrou no seu coração, né? Que começou os primeiros passos na caminhada da fé? Eu nasci num lar cristão. Quando os meus avós se converteram lá em Joinville, a minha mãe tinha 3 anos, né? Aí depois disso, meu pai era pernambucano, meu pai era de Recife, veio para Joinville, também criado numa família cristã, né? E casaram. Mas
fui apresentada na igreja, né? Mas aos 5 anos de idade, por conta de um acidente no caminho, né? Eu sofri algo muito sério, uma violência, né? Então, o meu pai, minha mãe, nós fomos convidados a sair, né, do ambiente que nós estávamos, e a partir dali, dos 5 anos de idade, eu não frequentei mais os cultos, e aí coloquei no meu coração algo muito dolorido que só Jesus poderia curar, né? Mas eu fui apresentada ao Senhor, e a gente sabe a importância disso, né? Eu gosto muito da palavra consagração. Minha mãe dizia: filha, você não foi só apresentada, nós te consagramos ao Senhor. Aleluia. Né? E a gente sabe que aquilo que é consagrado não tem volta. Você entrega para o Senhor. Né? Você não só apresenta e diz: olha aqui, né? Não tem volta. Você entrega para Ele, você coloca nas mãos dele. E Ele, como é muito fiel e sabe como trabalhar, no tempo certo, foi me cercando com o seu amor, né? Até que eu me rendi e pude compreender o quanto de fato ele me amava. Amém, que bênção, né? E como é importante, né, a consagração, né? Quando eu falava da consagração, importante. A palavra consagração na Bíblia ela vai dizer que é separado, né? Até a Bíblia destaca que, né, parafraseando, povo peculiar, propriedade peculiar do Senhor. Nós somos separados. Né? Então a consagração ela vem selar, né? Eu até comento que algumas vezes a gente compra um item e leva para o pastor, ora por esse item, ora pela casa, ora pelo carro, ora pelo... Né? Isso é bênção, né? Mas esquece de que é a maior consagração da tua vida. Porque é aquilo que você pôr a mão, lá o Senhor estará contigo. Isso. É uma promessa. É o bem, e o bem mais precioso que o Senhor nos deu, né? Para que nós cuidássemos e administrássemos, fosse mordomos em primeiro lugar, é a nossa própria vida. Sim. Os dias que Ele tem nos dado na terra, né? E quando a gente consegue entender, nós entendemos pela ação do Espírito Santo, né? E pela palavra do Senhor, que esses dias que nós dizemos ser nossos foram entregues ao Senhor, porque somos separados para sermos dele, a vida toma um sentido correto. Né? Que bênção. Isso é maravilhoso. Irmã Viviane, e como começou a sua caminhada no ministério que Deus levantou? A gente sabe que a irmã tem falado para centenas de mulheres nesse tempo, né? Que Deus lhe escolheu para falar, para ser uma ferramenta, ser um instrumento, trazer uma palavra dos céus. Como que começou o ministério da ministração da palavra? Logo no início, logo que... A primeira vez que o Senhor falou comigo, no primeiro dia que eu estive na igreja, ainda muito ferida, né? Eu lembro que o Senhor falou, através do pastor que estava ministrando, ele fechou a Bíblia quando eu cheguei, né? Ele disse: olha, irmãos, o que Deus tinha a ministrar para nós, Ele já ministrou, agora o Senhor precisa conversar com essa moça que acabou de chegar, né? E o Senhor falou ali que Ele me levantaria no ministério da palavra. Né, que Ele tinha me preservado até ali. Isso é maravilhoso, né? Como eu conheço a minha história, eu consigo identificar nela muitos momentos em que, se não fosse essa ação do Senhor de preservar a minha vida, eu não estaria aqui. Mas Ele preservou a minha vida e Ele me levantaria no ministério da palavra. E chegaria um momento, o Senhor disse: olha, vai chegar um momento em que você vai andar daqui para lá e de lá para cá. E eu mesmo levarei o teu nome e tu não vais precisar ficar pensando onde eu vou, porque eu vou conduzir para onde tu deves ir. Né? Isso eu tenho vivido. E como o Senhor falou assim, que Ele me levantaria no ministério da palavra, eu fui falar com o pastor. Né? Eu disse: pastor, como é que eu faço? Porque se Deus falou que é assim, assim vai ser. Ele disse: olha, Viviane, você precisa caminhar de 2 formas. Você precisa orar, e você precisa aprender a palavra. Porque é um tempo, né? Você primeiro vai precisar aprender a palavra. E aí eu procurei ver aonde eu poderia começar, porque eu não sabia nada, né? Aí me inscrevi no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBADEG, que hoje é faculdade, né? Me inscrevi no IBADEG, comecei a estudar ali e comecei a aprender com o Espírito Santo a trilhar uma vida na palavra e na oração. Aleluia. A partir dali eu comecei na igreja mesmo, né? No programa de rádio da igreja,
nas escolas dominical, né, na IBM, comecei a me dava uma partezinha, sabe? Ó, esse tópico você ministra na próxima semana, você fala pra gente na próxima semana sobre esse tópico. Eu tremia toda, ficava apavorada, dizia, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E assim nós fomos caminhando no ministério e hoje estamos aqui. Amém. E hoje a irmã tem um ministério, podemos dizer assim, sólido, né? Porque graças a Deus, ministra para seminários de mulheres, né? Retiros de mulheres, congressos, encontros, né? Conferências. Então a gente vê que Deus, né, tinha algo preparado, né? Isso é maravilhoso, né? E como é bom ver o cuidado, né? Isso, o cuidado, isso é maravilhoso. É a gente olhar para a nossa história e identificar o Senhor em todo momento, cuidando, protegendo, né? Conduzindo. Sim. Eu gosto de falar assim, irmão Lucas, que o Senhor é aquele que rege a nossa história, né? É Ele que dá o ritmo, né? Que determina as pausas, sabe aquela? É como se estivesse lendo uma partitura, né? Aumenta o tom, diminui o tom, né? Da nossa jornada, da nossa caminhada, e vai nos conduzindo até a plenitude daquilo que Ele tem para nós, né? Aleluia. E a irmã a irmã lembra do primeiro encontro que a irmã ministrou, primeiro seminário, como é que foi? Em que data foi? Eu lembro. Eu ministro há mais de 20 anos. Porém, eu sempre ministrei na minha cidade, nas redondezas ali, né? Tem uma cidade que fica bem do lado de Joinville, uma cidade que tem crescido muito, chamada Araquari. Mas é assim, 30 minutos de Joinville, né? Então, a primeira vez que eu fui ministrar foi em Araquari, num congresso de irmãs, né? Num congresso de irmãs. Foi a primeira vez que eu fui ministrar. E o tema era Prepara-te porque Ele vem. Né? E baseado em Abacuque. Né? E então, eu lembro que eu falei para minha mãe assim, eu disse, mãe, o Senhor disse que eu ultrapassaria fronteiras, né? E ó, a primeira fronteira que eu vou ultrapassar é entre Joinville e Araquari, né? E eu sorri, achei graça. Minha mãe disse assim, olha, não despreze o tempo das pequenas coisas. Está escrito lá em Zacarias, ela falou, né? Não despreze o tempo das pequenas coisas. Eu disse, não, mãe, eu não estou desprezando, mas eu acho interessante porque é aqui do lado dela. Ela disse assim, é aqui do lado, mas é a sua primeira ministração. E assim, de lá para cá o Senhor tem feito coisas assim que só Ele mesmo pode fazer. Porém, ministrar para mulheres, diretamente para, né, mais para mulheres, tem sido nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos o Senhor tem me levantado para ministrar diretamente mais para mulheres. Direcionado para isso. Direcionado para isso. E uma Vivi, sempre que é um prazer lhe ouvir, né, nós vemos a intimidade que a irmã tem com a palavra, e a intimidade com Deus, né? Porque a gente vê os céus abertos quando a irmã fala. Graças a Deus, né? por então, isso. A gente sabe que isso é gerado apenas do poder de Deus com a pessoa que ora, que busca, que intercede. Como é que a irmã separa esse tempo? Porque a gente sabe que a sua agenda é uma agenda corrida. Mas como a irmã prepara esse teu tempo para se dedicar à palavra, ao estudo da palavra, para consagrar-se? Como é que funciona para os irmãos que estão acompanhando? Porque às vezes a gente acha que todo pregador ele tem que ter algo novo. E amém, né? Só que há uma renúncia da vida particular, às vezes deixar a família, como é que funciona esse momento que a irmã se prepara para trazer a palavra num seminário, numa conferência? Sim. Não tem como a gente viver o novo sem ter uma vida de intimidade com o Senhor, né? E a renúncia, ontem eu falei no seminário, só que tem algumas coisas são necessárias para que a gente possa se manter em crescimento, né? E uma delas são as renúncias, renunciar tempo, escolher, né? Dar prioridade ao que é necessário. Então, eu renuncio muitos convites para estar em cafés, em isso, em aquilo, sabe? Os amigos às vezes reclamam, a família, né? Procuro as irmãs. Então, as minhas irmãs, a gente faz um café no mês para estarmos juntas, né? E com os amigos, eu queria tanto tomar um café com você, Viviane, as amigas, né? A gente tem coisas para conversar. E a gente vai abrindo mão desse tempo e direcionando esse tempo para o Senhor.
né? Eu creio muito que nós, em Cristo, nós podemos dar até o que nós não temos, porque o Senhor, Ele começou assim nas nossas vidas. É Ele que derramou no nosso coração um amor que nós não tínhamos. E é porque Ele deu o que nós não tínhamos que nós podemos agora compartilhar. Mas a manutenção disso, a nutrição disso, o crescimento do que Ele tem compartilhado conosco, tem derramado no nosso coração, é responsabilidade nossa. Né? E não é só entregar o que você sabe, mas é entregar embaixo da graça, embaixo da unção o que você sabe, né? Aquilo que o Senhor tem te dado. E aí as renúncias vão ser inevitáveis. Uma outra coisa que é muito importante é a disciplina. A disciplina, você tem que entender que é necessário orar, que é necessário parar para estudar, ter um texto. Sempre quando Deus me chama a atenção para um texto, eu escrevo esse texto e colo pela minha casa, né? Coloco na minha casa, porque é na meditação desse texto que se abrirão as revelações dele. Né? Então eu procuro o mais rapidamente possível ter esse texto na minha mente, e aí onde eu estou dirigindo, a gente vai desenvolvendo isso, o Senhor vai nos ensinando, né? Eu estou dirigindo, estou indo para um lugar, estou indo para o outro, no tempo que eu fico no hotel, né? Entre uma ministração e outra, eu estou pensando naquilo e alimentando a minha mente com a palavra, porque nós somos formados, irmão Lucas, pelo Senhor, e Ele forma o ser humano, e Ele preenche o ser humano. Quando Ele sopra o fôlego de vida, Ele nos preenche, Ele dá do que é dele para nós. Né? Ele nos dá a imagem e semelhança, que não é a estrutura física, mas é o que nós temos dentro. Né? E Ele nos coloca dentro de nós a vida, que não é a vida biológica, ela diz respeito ao nosso nascimento. Mas está dentro de nós a vida de Deus, a Zoe, né? Que é a vida de Deus dentro de nós. Então, essa vida, ela precisa ser nutrida. Ela precisa ser alimentada. E eu preciso entender isso. Eu não fui feita para ser vazia, porque Ele nos forma e nos preenche com o que é dele. Se eu não me alimentar do que é dele, eu vou me alimentar de outra coisa. Porque nós não fomos formados para estar vazios. Entende? Amém. Então, eu preciso me alimentar da palavra. E aí eu tenho que renunciar a um passeio, eu renuncio ao passeio. Eu tenho que renunciar... Poderia dormir mais horas, mas eu durmo o suficiente para que eu possa estar bem. Entende? A minha vontade, às vezes, é dormir muito, porque eu gosto de dormir, principalmente no inverno. Mas, para mim, é uma renúncia. Sabe? Eu vou dormir menos porque eu tenho o compromisso de preparar a palavra, de ler a palavra e de falar com o Senhor. É se mover pelo que realmente nos preenche. Amém. Né? Tem o autor Orlando Boyer, que escreve o livro, um dos livros, né? Escreveu Os Heróis da Fé, né? Sim. E ele destaca no início do livro, né? Contando um pouco do que ele vai trazendo, na perspectiva dos Heróis da Fé, que conta a vida de grandes homens que foram impactados por Deus para aquele tempo, né? Ele diz que aqueles homens, independente do tamanho que eles eram, de estatura ou não, eram formados do mesmo barro que nós. Exatamente. Né? Então, ou seja... Isso é muito importante. É olhar para Deus e reconhecer que tudo vem dele, tudo provém vem, dele. tudo, né? tudo. E quanto mais nós renunciarmos, né? Jesus mesmo vai dizer, negue-se o homem a si mesmo, né? Tome a sua cruz e me siga, seja no ministério, seja no serviço, né? A renúncia, ela gera frutos. Né? Eu gosto de falar, quando eu ministro, sobre os princípios redentivos da cruz. Né? Olha o que Jesus renunciou, né? Exatamente para se tornar servo. Sim. Né, para se tornar servo, bem semelhante aos homens. Ele renuncia, ele esvaziou-se de si mesmo, né, para poder assumir uma missão, a ponto de atender à justiça de Deus. Né, como homem, isso nos ensina muito. Né, ele esvazia-se de si, obviamente que ele esvazia-se da sua divindade, né, ele abre mão de não fazer uso da sua divindade. E toda a sua vida foi pautada por oração. Né? Quantos momentos os discípulos ficam num lugar e ele retirava-se. Porque o estar a sós com Deus é fundamental.
desenvolver esse relacionamento, sabe? Né? Essa aliança que o Senhor fez conosco, ela precisa ser nutrida, como uma aliança de um casamento, né? É uma aliança, nós precisamos nutrir isso. Tem que ter o tempo só entre o casal, né? Tem que ter o tempo entre nós e o Senhor. É nesse tempo que nós nos fortalecemos e que, mais do que falar com Ele, nós ouvimos o que Ele tem a dizer. E isso é imprescindível na nossa vida. Saber o que o Senhor pensa sobre nós, né? Saber quais são os seus planos para este tempo, como é que a gente precisa se mover nesse tempo, porque, irmão Lucas, Deus, ele não muda. A sua palavra diz que ele é imutável, mas ele se move. E a história mostra o Senhor se movendo de formas diferentes durante a história da humanidade. E nós precisamos dessa comunhão, dessa intimidade. E é nesses momentos, a sós com Ele, que nós ouvimos, recebemos as suas instruções, né, para entender este mover. Como é que este tempo, como nós precisamos nos comportar neste tempo. Amém. Irmã Vivi, e quão bom é ouvir da parte dos céus nessa... Aleluia. Esses momentos que Deus trouxe a senhora, né, aqui em Passo Fundo, né, nesse seminário de escola bíblica de mulheres, como a gente falava, né, o Fado e Passo, aqui do departamento feminino, né, então um tempo de capacitação, um tempo de crescimento, que é o tema, né, mas para a irmã Vivi, qual foi o maior desafio da sua trajetória no ministério, que a irmã lembra ou nota que foi um desafio, né, seja um desafio próprio, um desafio talvez no ministério, na caminhada, assim, que Deus lhe colocou, porque hoje nós vemos a irmã Vivi conferencista, nós vemos a irmã Vivi, mas às vezes tem pessoas que não conhecem a sua história. Qual foi o maior desafio? Bom, quando o Senhor me chamou para ministrar, para estar com Ele, né, me separou para isso e falou que Ele me usaria no ministério da palavra, o meu maior desafio de início foi entender a palavra. Eu não conseguia assimilar. Literalmente, a minha mente estava fechada, sabe? Quando você não consegue... É como se eu estivesse lendo um outro em um idioma que eu não compreendia. Sabe? Como se o Senhor me falasse no idioma, através da sua palavra, que eu não compreendia. Então, esse foi um grande desafio, que eu precisei de muita perseverança, de muita graça de Deus, e de apoio, né? Ontem ainda falei isso, como é importante nós termos pessoas próximas a nós que compreendem, que acreditam no que Deus tem na nossa vida, né? E elas fazem muita diferença nesse momento. E eu tinha a minha mãe. A minha mãe, ela olhava para mim, e tive um professor também no seminário, para o pastor Samuel César Ribeiro. Hoje ele mora nos Estados Unidos há muitos anos já. Esse homem, esse pastor, ele olhava para mim, ele foi meu professor de teologia, e ele dizia: eu acredito no que Deus tem na sua vida. No momento em que eu não conseguia compreender nada. Eu chorava porque eu não entendia, literalmente eu não entendia. Ele dizia: Deus vai abrir a sua mente. Ele botava a mão na minha cabeça. Deus vai abrir a sua mente, você vai chegar no momento em que você vai compreender a palavra. Não esqueça, você está lendo a Bíblia junto com o autor dela. O Espírito Santo está em você. E foi ele que inspirou as Escrituras. Ele pode te esclarecer, ele sabe qual era o motivo pelo qual ele inspirou ser dito o que está escrito aqui. Entende? Então essas pessoas, e a minha mãe, minha filha, eu lembro como o Senhor falou, conta com a minha oração, conta com a minha intercessão. Então meu maior desafio foi ter o meu entendimento aberto, né, para poder compreender a princípio, né, o que de fato estava escrito ali, e depois então ser conduzida pelo que eu entendi ali, as revelações, né, aquilo que o Senhor, eu como costumo dizer, tem por trás das letras. Sim. Então, para entender a palavra, no sentido de começar a me direcionar para aquilo que Deus queria, foi o meu maior desafio. E depois, para se estabelecer esse ministério, né, que é o Senhor quem faz, foi a dificuldade que eu tive por ser mulher. Não foi muito fácil, né? E ser uma mulher chamada para a palavra. Eu sou professora de teologia,
né? Fui a primeira mulher a começar a dar aula na minha cidade de teologia. Aleluia. De teologia sistemática. Então, essas coisas foram difíceis. Difíceis por quê? Porque eu precisava não enfrentar os embates com a força do meu braço. Eu precisava entender que dentro daquela situação o Senhor também estava trabalhando comigo. Porque sempre é assim, irmão Lucas. Numa mesma circunstância, as pessoas que vão assistir, que passam por esses momentos, elas precisam entender isso. Na mesma circunstância, Deus está trabalhando os dois lados. Então, não é só sobre alguém que está querendo me parar. Deus está trabalhando na minha vida também. Está ensinando perseverança, está colocando o quanto nós amamos a Ele à prova, o quanto Ele é importante para nós à prova, porque há pessoas que recuam nesse momento. Né? Então, esse foi um desafio muito grande. Continuar olhando para os meus irmãos, sem discriminá-los por isso, sem reagir com a mesma moeda. Né? Continuar amando, convivendo em comunhão e aguardando que o Senhor me justificasse e o Senhor falasse, me apresentasse, porque quem nos apresenta é o Senhor. Aleluia. Quem nos apresenta é Ele. O Senhor nos forma no anonimato. O Senhor está nos formando e ninguém está percebendo. E depois Ele precisa nos apresentar. Quando Ele nos apresenta, Ele mesmo se encarrega, né, de nos justificar, de nos defender e de nos guardar embaixo da graça, até que todas as barreiras sejam vencidas. E que bom, né, ouvir isso da irmã, né, porque talvez muitos dos que estão assistindo sejam irmãs ou irmãos, né, vão se identificar com essa fala da irmã, porque o tempo de preparo, como a irmã fala agora, é um tempo de treinamento, é um tempo de criar resistência para aquilo que há de vir, né? Sim. Então, como um bom soldado, tem que ter um treinamento, né? Para depois partir, né, para aquilo que foi chamado. Então, exato. Há um propósito de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. E a resistência, ela é gerada através das convicções. Né? Eu preciso ter convicção do chamado, daquilo que o Senhor tem na minha vida, e isso é gerado. A gente não dorme sabendo e acorda convicto, né? Isso é gerado porque é uma luta também contra nós mesmos, né? Sim. E tanto que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até, né, o dia de Cristo. Até Ele vir nos buscar, nós estamos sendo preparados por Ele. Mas é importante saber que a graça que nos alcança é a graça que nos ensina, é a graça que nos sustenta, né? Nós estamos embaixo deste favor, que não é só imerecido, mas é impagável. Nenhum de nós poderia fazer o que Jesus fez por nós. Ninguém. Nenhum de nós poderia fazer o que Ele fez por nós. Essa graça é um sacrifício, é impagável. Por isso nós precisamos dar honrar, né? Honrar cada dia, porque não foi uma graça manifestada só naquele momento. Recebi a Cristo, pronto. Não, nós caminhamos embaixo dessa graça, deste favor impagável que o Senhor realizou por nós. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu amo esse texto. Né? Não julgo o que já tenha alcançado, né? Ele fala aos Filipenses, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque quem se prende no passado, com todo respeito, perde tempo, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para as que estão diante de mim. Está aqui, ó, diante de mim, que é o hoje. Né? Olhando para Cristo, né? Me firmando nele, que é o autor e consumador da minha fé. E olhar para frente, é uma prova de fé, né? É uma prova de fé. É uma prova de fé porque você não sabe o que acontecerá. Não. Mas você sabe que está nas mãos de Deus. Ele está guiando, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da situação, né? Mas nós vemos que também há muitas pessoas feridas ou machucadas que não conseguem avançar porque ficam presas ao passado, Sim. né? Tem um filósofo, na verdade, brasileiro, até o Mário Sérgio Cortella, ele diz que tem muitas pessoas que
só vivem de passado, né? Porque lá no antigo, lá no tempo antigo, porque lá uma vez foi assim, e as pessoas só ficam nesse marasmo de emoções. E daí a frase que ele coloca diz assim: tem pessoas que têm muito passado pela frente para viver ainda. É verdade, é boa. Porque esquecem que, na verdade, a todo tempo Deus está guiando a nossa vida, né? E o passado, eles são marcas da trajetória para nós poder olhar para trás como um retrovisor de um carro. Exatamente. Né? Olha para o retrovisor, isso aí. né? Verifico aquilo que eu já passei na estrada e agora eu tenho que olhar para frente. Exatamente. Né? Sabendo que não é eu que sou condutor, mas é Cristo que está no controle. Né? Perfeito. Em Cristo, a nossa vida em Cristo, estar na dependência dele, né? Estar vivendo com ele, como ele nos chamou para ser, né? Para estarmos vivendo com ele, né? Eu sou o caminho, então eu não estou só no caminho, eu estou com o caminho no caminho, né? Eu sou o caminho. Então, ajuda-nos a ter esse passado ressignificado. Tem coisas que não dá mais para mudar. Eu não posso voltar lá e fazer diferente, né? Mas o Senhor ressignifica isso. Como? Eu trago comigo tudo que eu aprendi, né? Aquilo que está registrado na minha mente como conhecimento, que faz parte de quem eu sou hoje. Né? Hoje eu me vejo assim diante de mulheres, ouvindo as histórias delas e com a plena convicção, me entregue àquela escuta. Sabe? Quando você se entrega a uma escuta, se entrega àquele momento de aconselhamento, porque eu identifico aquela dor, eu conheço aquela dor, porque são dores pelas quais eu já passei. Então, esse passado foi ressignificado. Eu não carrego mais a lembrança da dor, né, no sentido pejorativo de estar sofrendo, mas eu sei o que ela, como se sente alguém que passa por ela. Sim. Porque eu passei. Então, o passado é ressignificado. Então, eu posso estar vivendo, como diz Paulo, que está diante de mim. Até porque Deus está no passado, Ele está no presente e está já no dia que eu ainda vou viver. Né? Sim. Porque Ele né? Ele está lá. E quando a Bíblia fala que nós andamos por fé e não por vista, é isso, né? É isso. É acreditar que esse Deus que está me sustentando no dia de hoje vai me conduzir durante todos os dias até que ele venha, ou durante todos os dias que eu tenho para viver aqui na Terra. Paulo, no Areópago, ele está falando com os filósofos, lá com os doutores, né? Sendo questionado sobre a sua fé, né? Ele diz que por ele nos movemos, existimos e agimos, né? E agimos. Então, é por ele, é por Cristo que nós vivemos, né? Senão, não há propósito. Eu penso que assim, que o crente que não compreende que olhar para a cruz e ver o grande sacrifício redentor de Cristo não tem um propósito. Ele não entendeu ainda o que é a salvação, né? Não, ainda não entendeu o que é salvação. E nós nos movemos, né? Nos movemos porque Cristo se tornou a nossa recompensa. Né? Ele é a minha recompensa. O que a salvação me trouxe a presença de Cristo. Ele é a minha recompensa. Foi Ele quem morreu por mim, Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus, Ele me justificou, me tornou justa. Né? Ele pagou um preço que era para mim pagar. Me justificou e se tornou a minha recompensa. E quando a gente tem esse entendimento, irmão Lucas, assim... Não que não queiramos mais, não tenhamos a necessidade de continuar lutando pelas coisas aqui. Nós temos família, né? Nós temos os nossos sonhos, mas nada se compara, né? A recompensa da presença do Senhor dentro de nós. Nós aprendemos a nos mover, então, segundo os princípios, segundo a eternidade. E Jesus mesmo, ele é bem enfático com os apóstolos, né? Quando eles estão preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, assim, porque estáis ansiosos? Né? Buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se não fosse uma verdade, lá quando a promessa para o povo de Israel fala que o Senhor, as bênçãos do Senhor acompanhariam aqueles que os
seguem, né? Então. Então tem irmãos que ficam buscando as bênçãos, esquecem de buscar o dono das bênçãos. Quando nós buscamos a Cristo, a Deus, né, que é o dono, é o proprietário, as bênçãos naturalmente vão seguindo aqueles que o temem. Exato. Tem uma tradução que diz que as bênçãos do Senhor correm, né? Correm e alcançam os que o temem. Né? E o sentido contrário não vai nos levar ao local da bênção. Né? Quando nós começamos a correr atrás, né? É completamente disfuncional. É onde as pessoas se cansam, onde as pessoas se frustram, né? Onde elas desanimam, porque elas estão fazendo a parte que não é delas. A nossa parte é estarmos firmados na palavra, buscarmos a palavra, é estarmos em oração para nutrir, manter o nosso relacionamento com Deus, né? Sim. E buscar o reino de Deus e a sua justiça. E então tudo que é para nós, tudo que nos for necessário. Para mim, Deus é assim, Ele nos dá o suficiente porque Ele é a base da nossa suficiência. Aleluia. Na verdade, Ele nos é suficiente. Então, Ele nos dá o que nos é suficiente aqui. Né? O salmista diz, olha, eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ele é o que é suficiente, o que Ele fez para o seu povo quando estava no deserto. Né? O Senhor tinha preparado para eles não iriam morrer no deserto. O Senhor não os levou lá para morrer. Mas a nossa dificuldade de deixar as coisas para trás. Ansiedade. Né? Aquela ansiedade, aquelas feridas que ainda não foram tratadas e fazem com que a gente entenda que tendo coisas nós seremos aceitos. Né? Mas a nossa aceitação, a nossa preocupação primeira por aceitação precisa ser a de sermos aceitos e estarmos nos braços do Pai, né? Guardados por Ele, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia chama de demais, ou seja, a prioridade não é o que está na terra. O que está na terra são as demais coisas. Jesus diz, olhai para as aves do céu. Não faltam para elas. Não semeiam, não colhem, mas Deus não deixa faltar nada. Né? E o que eu acho lindo nesse texto também é quando ele diz o lírio dos campos. Né? Então, olha o olhar do Senhor para o que é belo. Ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Né? O olhar do Senhor para aquilo que é belo. Nós, de repente, o ser humano olha um lírio do campo e vê toda a riqueza de Salomão. Não, a riqueza de Salomão é que era muito mais bela do que um lírio. Mas assim, a ótica do Senhor sobre o que de fato é belo, sobre o que de fato é necessário, né? É nessa linha que eu quero continuar seguindo até que Ele venha. Amém. Sobre a ótica dele. E é um propósito na nossa vida, né, irmã Vivi? Cada um, Deus elegeu para um propósito específico, né? Sim. Como a irmã vê a questão de propósito na vida do cristão, na vida de irmãos e irmãs que estão nos assistindo? Porque muitas vezes o propósito seu é diferente do meu, mas todos os propósitos glorificam a Deus. Sim, né? todos. Como a irmã vê essa questão de propósito? Porque tem muitos irmãos, até talvez pessoas descrentes que não conhecem a palavra, mas buscando um propósito. Né? Como é que a irmã vê essa questão do propósito? Bom, primeiro, de forma generalizada, nós precisamos entender que o fato de o ser humano carregar de Deus em si, ser imagem e semelhança, já sinaliza o porquê, né, o para que a gente está aqui. Né? Nenhuma outra, nada de tudo aquilo que o Senhor formou, de tudo aquilo que o Senhor criou, porque o texto original ele faz diferença, né, entre a criação das coisas e a formação do homem, né? Então, tudo aquilo que o Senhor criou anuncia que Ele existe, prova a sua existência e cumpre o seu propósito tão simplesmente por estar ali. Isso não é diferente conosco. Se eu nasci, se nós carregamos imagem e semelhança do Senhor, de Deus, é evidente que é para anunciar o que está dentro de nós. É para que nós entendamos que nós não seremos qualquer coisa sem Deus. Tudo que Deus tem para nós se cumprirá com Ele. Aleluia.
Por isso há tantas pessoas desorientadas e sem saber o porquê existir, e infelizmente muitas desistindo da própria vida. Porque não tem como nós desconectarmos. Né? O não ter comunhão com Deus, por conta do que aconteceu no Éden, né? Do pecado de Adão, traz essa ansiedade, essa inquietação. Mas em Cristo isso foi resolvido. Eu reconheço que Cristo é o Filho de Deus, confesso com a minha boca que Ele é Salvador e Senhor, né? E eu sou salva. Então eu passo a ter comunhão com Deus. E pronto, aquela sensação de que para que eu estou aqui, eu já é instantaneamente gerada dentro de mim, ou seja, eu estou aqui para falar para ti do que mora dentro de mim, de quem mora dentro de mim. Consegue entender? Para além disso, o Senhor tem coisas específicas com a vida de cada um de nós, mas que não se serão reveladas e não se cumprirão enquanto eu não entender que, como um ser que carrega a imagem e semelhança de Deus, o meu primeiro propósito, a primeira coisa que o Senhor espera de mim é que eu anuncie que Ele existe. Que Ele é a causa da minha existência. Entende? Todas as outras coisas, o ministério. Tem o ministério da palavra, o Senhor me chamou para isso, tem me levantado, me levado para fazer isso, mas nada disso se cumpriria se eu não tivesse entendido que Jesus, que Ele mora aqui, que eu carrego imagem e semelhança. Eu sou um ser, sabe, que tenho fé, porque a fé natural é algo que todos nós carregamos, todo ser humano vai procurar por Deus. Eu sou um ser que pensa, que raciocina, tenho emoções, né, tenho sentimentos, sou um ser espiritual, há um espírito. Eu não sou só corpo e alma, eu sou espírito, alma e corpo. E isso é para que eu possa comunicar Deus. Se eu não entender isso, não vai fazer sentido eu desenvolver ministério. Aleluia. Não faz sentido. E é interessante que, por isso que eu digo que Deus se revela à medida que nós vamos buscando, porque eu entendi, Deus, eu tenho de ti dentro de mim. Eu sou um ser espiritual, de maneira que meu espírito vai voltar para Ele, né? Então eu sou um ser espiritual. Sou um ser espiritual para quê? Para anunciar quem me formou assim. E aí então Ele vai me direcionar para o ministério da palavra, para o ministério do louvor e adoração, para o ministério do ensino. E todos esses ministérios, esses chamados, eles vão se movimentar a partir desse entendimento. Eu nasci para anunciar Cristo. Aleluia. E quando nós vemos, comparando com o Antigo Testamento, que Deus fala para o profeta Jeremias, né? Jeremias, sim. 33, capítulo 33, verso 3. Clama a mim, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Então, à medida que nós buscamos, como a irmã fala, Deus vai se revelando a nós. Não à medida que nós queremos, mas à medida que nós estamos aptos para compreender o que Ele quer partilhar conosco, né? Porque se fôssemos à medida que nós queremos, talvez nós nos constrangeríamos, porque tamanha é a glória do Senhor. E a nossa mente não está preparada para suportar isso. Não, né? não. Tem que ser um crescimento gradual, né? Sim. Porque eu sempre penso assim, eu converso muito com o Senhor, como eu estou conversando contigo, né? E então eu falo para o Senhor, na verdade, né? Se o Senhor falasse para a gente, né, ao nós nos rendermos a Cristo, recebi a Cristo no meu coração, tem 33 anos, né? Fez em maio, dia 12 de maio. Então, se o Senhor naquele dia me dissesse, ou me fizesse compreender a grandeza, né, de tudo isso, nós seríamos intimidados, constrangidos de alguma forma, e acabaríamos naquele território das nossas competências. Não, eu não consigo, não vou conseguir, eu não vou dar conta, e não desenvolveríamos isso. Então, a primeira coisa que o Senhor quer que se desenvolva em nós é esse relacionamento com Ele. Essa compreensão de que Ele está, a minha estrutura carrega Deus. Eu sou um ser humano diferente de todas as outras coisas que Ele criou, porque eu tenho de Deus dentro de mim. Isso me faz ser imagem e semelhança. Então, isso está dentro de mim para que eu me comunique com Ele.
Né? Não é para que eu diga, eu sou parecido com Deus, eu tenho de Deus. Não, é para que eu me comunique com Ele. Né? E aí, nesse relacionamento, Ele vai se revelando. Vai nos encorajando, vai nos formando para aquilo que Ele de fato tem. Mas como propósito, nós somos chamados para anunciar Cristo. E essa é a Isso missão, alcança todos, né? a missão da igreja, né? Anunciar Cristo, tornar o nome dele conhecido. Sim, sim, sim. A partir, as pessoas, alguns alunos dizem, como é que eu vou defender a palavra? Como é que eu vou defender que a palavra é a verdade, que ela é viva, como a senhora está dizendo? Eu digo, olha, a primeira coisa que nós precisamos entender é qual é o impacto que essa palavra teve na nossa vida. Porque as pessoas podem questionar, como alguns questionam. Não tem como nós entendermos a palavra, porque a Bíblia, que é a palavra, né, que dizem, alguns falam assim, né, já que vocês dizem que é a palavra de Deus, como é que nós vamos entender? Nós somos humanos, nós não vamos alcançar, não temos entendimento para tanto. Né? Outros dizem, não é dessa forma. Como é que eu vou defender isso? A partir do impacto que ela teve na minha vida. Porque isso ninguém vai tirar de mim. Se eu conto para o irmão Lucas. Irmão Lucas, olha, a palavra gerou isso dentro de mim. Você pode dizer que não acredita, mas você não tem como dizer que não é verdade. Entende? Sim. Você não tem como dizer que não é verdade. E mesmo que você diga, não é verdade isso que aconteceu, você não vai ter como me convencer. Porque eu sei o impacto da palavra. Então, eu digo para os alunos, a maior maneira de nós defendermos a palavra é nos levantando e dizendo, ela é viva e eficaz, porque ela transformou o que ninguém podia mudar em mim. Ela diz que Jesus fez, e Jesus fez por mim o que ninguém poderia fazer por mim. Aleluia. E isso não tem quem mude dentro de mim. Né? E é dessa forma que a gente precisa se manter. Sim. Firmados no Senhor e crendo e sendo testemunhas vivas do que Ele faz, do que Ele já fez, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda vai fazer, porque a sua obra em nós continua. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Que bênção, né, irmã Vivi? E como é bom ouvir, né, a irmã ministrando, né? Mas ainda sobre o seu ministério, irmã Vivi. A irmã falava que foi um desafio, talvez por causa do ministério feminino, né? Sim. Que nós temos algumas resistências ainda, né? Uhum. Mas eu creio que não acontece aqui no Brasil, só lá no Canadá, vamos imaginar isso, né? Só fora. Só lá fora. Só em outras nações. Mas como é que é ministrar? Porque a irmã ministra para público feminino, ministra para público masculino. Uhum. Tem aqueles irmãos de Beré que vão analisar tudo, tem aqueles que vão só ouvir, mas sabendo que a palavra é o rumo que a irmã tem, seu ministério é guiado pela palavra, Sim. né? Porque o pregador, o missionário, a nossa vida do cristão é direcionada pela palavra. Como que a irmã já se deparou ministrando somente para público masculino? Seminários, conferências? Sabe que já. Não foram tantas vezes, mas eu já fui convidada para ministrar só para obreiros. Sim. Né, para obreiros, por conta desse cuidado de se manter na palavra. Eu sempre falo para as mulheres que ministram também, né, para as amigas, enfim, colegas de ministério, nós precisamos ter esse cuidado. Eu penso assim, irmão Lucas, Deus nos abre a porta, mas quem as mantém abertas somos nós. Né? Então, se eu sou chamada para ministrar para homens, né? Mesmo fora do Brasil, fui chamada para ministrar para homens, né? para obreiros em Jacksonville, nos Estados Unidos, né? na Flórida. Então, eu fui chamada para ministrar para homens e para liderança. Naquele momento, não importa se são só homens que estão ali. Eu preciso entender que eles são líderes. Entende? E eu preciso trazer uma palavra para a liderança. Não me cabe ali fazer colocações como, está vendo? Estão aqui aprendendo com a mulher. Sim. Naquele momento ali, nós somos um só em Cristo. Sabe? É necessário ter esse entendimento.
Senão nós vamos acabar revidando da mesma forma Sim. como em algum momento recebemos, né? Então eu procuro trazer isso sempre na minha mente, sabe? Ministrei já algumas vezes, ministrei em lugares onde mulheres nunca tinham ministrado, na nossa nação, em estados onde nenhuma mulher ainda tinha ministrado, estados mais tradicionais, assim, né? Mais conservadores, e tive a graça de ocupar o púlpito junto com os obreiros, com os pastores, em lugares onde haviam 2 púlpitos, o de baixo para mulheres e o de cima para os homens, e tive a graça, sabe, a honra concedida pelo Senhor de ser chamada para ocupar o lugar lá no púlpito onde estavam os pastores. E isso não é porque eu me chamo Viviane Campelo, isso é porque a gente prima embaixo do temor permanecer na palavra, né? E porque é reconhecido sempre aquilo que o Senhor tem na nossa vida. A autoridade é uma coisa que a gente não diz que tem, porque na verdade é Deus quem delega. E o que delega é o que faz com que as pessoas compreendam que o que Ele delegou está ali sobre nós e está em nós. Nós não chegamos assim, irmão Lucas, eu vou participar, né? Evangelista, mas eu pedi licença para chamar de irmão, né? Então, nós vamos participar desse podcast. Então, olha só, eu quero que o irmão saiba que eu tenho autoridade de Deus, eu não preciso falar isso. Entende? E quando nós tão somente nos preocupamos, eu quero muito que você que vai ouvir isso, você trabalha no reino do Senhor, você serve ao Senhor, você entenda isso. A nossa preocupação maior, né, o nosso cuidado maior, tem de ser em estar em comunhão com Deus. E ter intimidade com Ele, né, e se colocar à disposição dEle. E o que está sobre nós, Ele mesmo vai fazer com que seja visto. Ele mesmo vai fazer com que seja visto. Então, eu pude estar nesses estados, né? Nesse estado especificamente, onde as mulheres ocupavam lugar aqui embaixo, né? Eu fui convidada muitas vezes depois, né, daquela primeira, que é muito bom quando você retorna, porque o Senhor realmente, né? Sim. Muitas outras vezes, e aí a partir dali, em todas as cidades daquele estado, eu fui tratada da mesma maneira e eu recebo isso como uma honra do Senhor. Né? Reconheço que não é sobre mim, mas é sobre o que o Senhor tem me dado. Né? E isso precisa ser... Eu preciso ter a responsabilidade contínua de cuidar disso. E como a gente olha para isso, né, Mugi? A gente olha com o zelo de manter essa vida consagrada. Sim, lá no início do podcast, sim, que a irmã falava, sim, consagração para o estudo da palavra, para a oração, para o jejum, né? Há uma diferença entre autoridade e autoritário, né? Sim. Tem pessoas que são autoritárias, eles vêm, falam e sobem no púlpito e desmandam, mas o culto não flui. Uhum. Mas há pessoas que apenas no abrir a Bíblia você já vê que Deus está naquele negócio. E daí você reconhece, né, como ministério feminino ou masculino, sim, ou infantil. Infantil, for, né? Crianças. Você diz assim, ali está um servo do Deus. Exato, Deus, é isso, né? É sobre isso, né? Porque eu creio que Deus não nos vê assim, sabe? Obviamente que Ele nos trata segundo a estrutura de cada um, né? A estrutura, sim, feminina é uma, a estrutura masculina é outra, né? Ele nos trata assim. Mas enquanto servos do Senhor, né, aos quais Ele compartilha aquilo que é dele, sabe? Não, porque é mulher, então vou dar 10%, porque é um homem jovem, eu vou dar 50%, porque é um homem que viveu mais, eu vou dar 100%. Não é assim. Sim. Né? Não é assim. Mas nós precisamos entender isso e nos respeitar como pessoas que carregam aquilo que o Senhor lhes deu. Servos de Deus. Servos, né? De Deus, somos servos. Sim. Né? Jesus se fez servo. Jesus. E é interessante que a gente vê sobre isso. Quando Jesus fala sobre ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Ponto. Né? Eu e o Pai somos um. Ponto. Não preciso dizer mais nada. Sim. Né? Irmã Vivi, você que está acompanhando o podcast Jesus Pode, né, está conosco a irmã Viviane Campelo, né? Uma serva do Deus vivo, né? Deus tem dado autoridade e graça para, nesse tempo,
impactar as nações, né? Não só em solo nacional, Deus é misericordioso, mas tem feito em assim. outros lugares do mundo para levar a sua preciosa palavra. E eu percebi que a irmã está com a Bíblia aberta aqui. Sim. Creio que a irmã tem algo para compartilhar conosco. Continuar Sim. compartilhando, né, irmã? Fique à vontade. Né? Isso. Eu tenho um texto que eu tenho assim ministrado e falado bastante sobre ele, né? Mesmo nos devocionais, né? Onde eu faço capelania, eu tenho falado muito sobre ele. Ele fala sobre duas coisas que nós podemos viver. Uma que nós sempre queremos viver e a segunda que depende da nossa perseverança, da nossa humildade querer vivê-la, né? Então o texto é de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, 29 e 30. É um texto que bem conhecido, ele diz assim: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão então descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a primeira coisa que todos nós experimentamos e infelizmente muitos de nós ficam só nessa primeira parte, né? Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse cansaço, esse estar sobrecarregado diz respeito às coisas do cotidiano, né? Os embates diários da vida, o que Jesus nos ensinou, dizendo que a cada dia basta o seu mal. Né? Todo dia traz suas dificuldades, suas demandas, o correr para isso, para aquilo, principalmente quando ainda quem não chegou no outro momento de descanso. Né? Então realmente se cansa e se cansa muito. A questão é que é do ser humano vir e experimentar o alívio. Sabe? Porque se vem, vinde a mim todos os que estão assim. Se veio para ele, a palavra vai se cumprir. Ele vai aliviar. Né? Ele vai trazer essa sensação de que em algum momento se tornou mais tranquilo esse corre-corre, aquilo que me pesava e me sobrecarregava. Mas há um convite para ir além. Né? Há um convite para ir além, o convite não termina ali. Né? Ele diz: olha, eu vos aliviarei. Aí ele fala assim, tomem sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vós o meu jugo, ou seja, deixe-me caminhar com vocês. E eu gosto de imaginar assim. Então é como se eu dissesse para o Senhor: Senhor, está doendo muito aqui. E aí o alívio, o Senhor assoprou. E ele percebe que aliviou a minha dor, aliviou isso aqui. Então ele diz: agora, caminha comigo. Toma sobre ti o meu jugo. Né? A ideia aqui é daquela canga que é colocada sobre os dois animais. Né? Então eu estou aqui, se coloque aqui do outro lado. Me deixe entrar aí nisso com você. Me deixe fazer parte disso. Né? Toma sobre ti o meu jugo e vai aprendendo comigo, e aprende comigo a ser manso e humilde. Por quê? A ausência dessas duas coisas traz peso sobre as nossas demandas. A ausência da mansidão, que é a capacidade de suportar, né? De suportar sem se sentir, sem ser contaminado com aquilo. Né? E nós vimos isso em Jesus. Mas Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele é a nossa referência. O que fez Jesus passar por tamanha dor, por tantas dificuldades, e lá da cruz dizer: Pai, perdoa. Sabe? A mansidão é essa habilidade que o Senhor nos dá, né? Que é fruto do Espírito Santo, é gerado em nós, para que a gente não seja contaminado com as coisas que sofremos. Como Estevão está sendo apedrejado,
né? Por causa de Cristo, está sendo apedrejado. E ele vê os céus abertos e ele diz, não lhes impute isso. Não lhes impute, perdoa-os por isso. Sabe? Então está sofrendo, mas não absorve aquilo, sabe? Não se contamina, não fica amargo. Isso a gente aprende estando com Jesus, chamando-o para caminhar conosco. Não só chamando para soprar onde dói. E ele diz, você vai aprender a ser manso e humilde. Né? Então, como disse, a falta de mansidão sobrecarrega as nossas demandas, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Porque nós trazemos para nós aquilo que nós não deveríamos trazer. Nós permitimos que o nosso coração se inflame. E a falta de humildade também. E é importante nós entendermos, irmão Lucas, que todos nós temos uma estrutura de orgulho. Porque a forma como o Senhor nos formou, como Ele formou Adão em estado de perfeição, foi corrompido lá no Éden, né? Com a quebra da aliança. E faz parte dessa quebra da aliança essa estrutura de orgulho, essa resistência que a gente faz a receber quem de fato nos ama, que é Jesus, que não tem um amor que se compare ao amor que Ele tem por nós, ao amor que Deus tem por nós. Então nós temos essa estrutura de orgulho, essa dificuldade muitas vezes de pedir socorro, de pedir ajuda, fica sofrendo ali sozinho, né? Fica isolado, ninguém pode saber o que eu estou passando. Né? Essa dificuldade de se aproximar das pessoas, de ter comunhão com as pessoas. Então ele diz, olha, se você permitir que mais do que aliviar, eu caminhe com você e nós possamos caminhar juntos, você vai aprender comigo mansidão e humildade. Aleluia. E aí na hora que você precisar, sabe, você vai ter a humildade de sentar para aprender. Você vai ter a humildade de pedir o socorro. Você vai ter a humildade de entender que sem mim você não vai fazer nada. É necessário humildade para entender isso. E se nós aprendermos isso com Ele, né? Aprender a ser humilde de coração, nós acharemos descanso. Descanso é muito mais do que alívio. Descanso não é um momento, descanso é um estado de ser, de estar. Aleluia. Sabe, é uma maneira de estar. Descanso. E a mansidão vai me auxiliar nisso, a humildade. Sabe, eu vou encontrar descanso, porque mesmo quando a minha alma estiver agitada e eu tiver a humildade por alguma coisa que eu fiz, por um atalho que eu peguei em vez de permanecer na direção que o Senhor havia me dado, essa humildade de coração vai me colocar diante da presença dele. E eu vou dizer, Senhor, olha, a minha alma está agitada, eu estou, sabe, sem perceber as coisas direito, porque de fato eu tomei um atalho. E aí eu entro novamente no descanso. Sabe, a minha alma se aquieta, o meu espírito está em comunhão com o Senhor e eu posso seguir de uma forma diferente. E quem encontra esse descanso, o crescimento dele é favorecido. Quem permanece de alívio em alívio, a impressão que se tem é que cada alívio é buscado quando há uma interrupção. Sabe? Mas uma interrupção que não leva a continuar crescendo. E o chamado do Senhor, esse convite dele a todos vós que estão cansados e sobrecarregados, venham, que eu vou dar o alívio. Mas que esse alívio te motive a querer continuar. Senhor, agora eu quero caminhar contigo. Agora, a partir daqui, se tu me aliviaste, imagina o que tu não vais poder fazer em mim se eu continuar seguindo contigo. Se tu estiveres aqui, nós estivermos caminhando juntos. E eu me disponho a aprender. Ele diz, então aprenda. Eu quero aprender. Porque eu quero chegar nesse descanso. Meu irmão querido, eu levei muito tempo para chegar nesse descanso. Mas eu cheguei. E ele é uma outra realidade de vida. Sabe, a gente começa a desfrutar o que Jesus conquistou para nós.
vida abundante. Que não diz respeito à quantidade de dias, mas à qualidade desses dias vividos na presença do Senhor. E essa é a minha palavra, sabe? Eu quero muito que você que está, que vai assistir, que você que serve ao Senhor, que você que não conhece o Senhor, entenda que isso é para ti também. Ó, vinde a mim todos vós, todos. Isso é para ti também. Jesus, quando morreu naquela cruz, pensava em todos nós, em todos que já recebemos a Ele, que já temos como nosso Senhor e Salvador, e pensou em ti também, em todos vocês que ainda não o conhecem, que ainda não o têm como Senhor e Salvador da sua vida. Então isso é para ti também. O cansaço, estar cansado e sobrecarregado, rouba de nós o que Ele conquistou na cruz, o direito de vivermos bem. E o viver bem não é tendo coisas, mas é tendo aqui dentro, descanso. É tendo uma mente em paz, os sentimentos organizados e um espírito conectado com aquele que tudo pode. Oh, Deus é maravilhoso! Aleluia! Eu sou apaixonada por Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Que todos possam, Porque é desejo do Senhor. A Bíblia diz que ao Senhor quer que todos sejam salvos. A intenção, Ele não mandou Jesus para um grupo, mas para toda a humanidade, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Enviou o seu único filho, toda a humanidade. Todos se salvarão? Não. Muitos ficarão no alívio. Muitos permanecerão sobrecarregados sem o alívio. Mas não é porque Jesus não quer. Não é porque o Pai determinou assim. É porque esses não ousarão seguir, não acreditarão que esta palavra aqui é a verdade. E Jesus é essa palavra. Eu sou o caminho, ele disse, a verdade e a vida. Não há vida, de fato, sem ele. Apenas existimos. Apenas existimos, não vivemos. Sabe, alguns sobrevivem, E a sobrevivência, ela está por um período. Há períodos que a gente sobrevive mesmo. Períodos de dificuldade, Mas Deus não formou-nos para sobreviver todos os dias da nossa vida. A sobrevivência é exatamente, eu sobrevivi, eu não morri no deserto, eu sobrevivi. Para quê? Para passar a viver. Para encontrar a vida em Jesus Cristo. Para desfrutar do que Ele conquistou na cruz, que é direito nosso, de todo aquele que o reconhece. É direito meu, é minha herança. Ele conquistou para nós. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele conquistou para nós. Aleluia. Que bom nós reconhecermos isso. Isso é maravilhoso. Isso muda toda a direção da nossa vida. Sim. Nós não batemos em portas erradas. Exato. Quantas coisas são evitadas, Sim. Não batemos em portas erradas, não tomamos essas decisões, As nossas decisões são direcionadas. Nós entendemos a hora de falar e de calar, de ir e de voltar, de levantar e de sentar. É isso que as pessoas precisam entender. Estar com Cristo é ter o seu cotidiano direcionado por Ele. Cristo não morreu na cruz para ser um salvador em momentos de crise, mas para estar nos salvando cotidianamente, através dessa vida que temos com Ele. É maravilhoso. Amém. Que palavra gloriosa, irmã Vivi. Nós estamos chegando ao término do nosso podcast. Creio que os irmãos que estão acompanhando, estão com esse sentimento, esse desejo de querer um pouco mais, Mas sabemos que, permitindo Deus em outras oportunidades, sim. Já vemos pelos olhos da fé que ela poderia estar aqui conosco. Eu quero estar aqui. Para estar falando o podcast Jesus Pode. Nós agradecemos pela tua companhia nesse período, estar ouvindo a palavra do Senhor. Pedimos que você compartilhe essa programação.
Quando você compartilha, você está fazendo o nome de Cristo ser conhecido. Sim. E talvez através do teu compartilhamento, almas vão ser tocadas, vão ser curadas, vão ser saradas pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Não porque é eu que estou fazendo, não porque a irmã Vivi está aqui como Amém. nossa convidada, mas porque nós estamos na condição de instrumentos. Sim. Né? Pedindo que o Senhor... Somos vozes, né? É a nossa voz, somos a voz. E que bênção. Mas nós queremos ainda agradecer, irmã Vivi, pela sua presença, sua participação nesse podcast. O tempo passa muito rápido, Pois é, né? rapidíssimo. Mas nós agradecemos a Deus pela tua vida, louvamos a Ele Amém. por Ele ter confiado a ti esse ministério tão lindo e poderoso que é. Aleluia. E creio que grandes coisas o Senhor ainda há de fazer, irmã Vivi. Eu creio. E é um prazer sentar e ouvir. É verdadeiramente uma serva do Senhor. Aleluia. Né? Então que Deus Louvado abençoe a sua vida, derramando graça, sabedoria, unção, né? Tanto no ministério quanto no lar, porque é a mãe, porque é filha, né? Amém. Porque renunciou, né, a estar com a família para estar aqui, partilhando não valores terrenos, mas valores eternos. Aleluia. Né? E quando nós compreendemos isso, nós vemos que a grande obra de Cristo é extremamente magnífico, né? Então, é incrível. É incrível. E por ele sempre vai valer a pena, né? Sim. Por Cristo sempre vai valer a pena. Ele é maravilhoso. Aleluia. Que Deus abençoe, né? Aonde a irmã estiver, Amém. que lá o Senhor esteja Amém. contigo. Recebo. Né? Amém. Aonde a irmã for colocar planta no seu pé, que o Senhor continue confirmando o teu ministério, o teu chamado. Amém. Eu creio. Né? Nós queremos que a irmã possa orar por nós, né? Por Amém. irmãos que estão acompanhando o podcast, que irão assistir talvez posteriormente em outro momento, mas que creio que vão ser tocados por essa palavra. Aleluia. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Adentramos com confiança o trono da tua graça, e assim seremos alcançados no tempo oportuno. Bendigo o teu nome por este momento, Senhor, tão especial neste lugar. E coloco diante de ti, Paizinho querido, todas as pessoas que vão assistir, os que te conhecem, os que ainda não te conhecem. Pai, nós oramos por eles. A tua palavra, Senhor, nos deixa claro, Senhor, sobre o teu amor por cada um destes, Senhor, por cada um de nós. Que o teu Espírito Santo, que é mestre por excelência, possa iluminar o entendimento para que eles compreendam, Senhor, o que foi ministrado, o que conversamos, e que o Espírito Santo aplique a palavra, a verdade que envolveu toda essa conversa, Senhor, porque é por ela que nós nos movemos, que Ele aplique essa verdade ao coração, à mente dessas pessoas, Pai. Amigo, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre esta cidade, Senhor, a grandeza do Senhor sendo manifesta continuamente, crescentemente, Pai, para a glória do Senhor, um tempo de salvação ainda nunca visto neste lugar, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai. Entra nos lares, Senhor, nas empresas, Senhor, e vai trazendo e convencendo pela ação do Teu Espírito. Usa os Teus servos onde eles estiverem, Pai, dentro das empresas, nas universidades, Pai, no comércio, Senhor, dentro das suas famílias, usa-os com palavra de sabedoria, de entendimento, com autoridade que o Senhor delega, Pai, e traz um grande mover de salvação para este lugar, para o nosso país, para a nossa nação. Senhor, a nossa nação é carente, ela carece da manifestação dos teus filhos, Senhor, que já são alcançados e carregam de ti. Senhor, move-nos nesta nação. Pai, no nome de Jesus, continua usando essa ferramenta, esse podcast, Pai, para anunciar a grandeza do Senhor, para levar o teu nome. Senhor, só tu e a eternidade, Senhor, vai nos mostrar a dimensão, onde o alcance deste projeto, Pai. E tu assim o farás porque tu és bom e estaremos contigo para sempre. Aleluia. E ansiamos por este momento e te louvamos por isso. Pai, continua usando a vida, Senhor, do irmão Lucas, Senhor, evangelista no teu reino, teu filho, teu servo, Pai. Continua usando a ele, eu louvo a ti pela vida dele, pela vida dos que trabalham aqui com ele, Senhor, pela sua equipe, pela sua família, Pai. Senhor, tudo que é sobre ele, tudo que leva o nome dele, amigo, esteja embaixo do teu cuidado, da tua bênção e surpreenda-os com este teu cuidado maravilhoso, Pai.
como tu tens surpreendido a mim e aos que temem a ti todos os dias, no nome de Jesus, Pai, em gratidão a ti. Amém e amém. Amém. Aleluia. Que Deus lhe abençoe, né? Amém. Continuando com essa humildade que a irmã tem, né? Ser serva, sempre na condição de serva. Amém. Levando a palavra do Senhor. Queridos amigos, permitindo Deus, né? Se ele não voltar, nós estaremos nas sextas-feiras, aqui 21 horas. Você é nosso convidado a estar assistindo o podcast Jesus Pode. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Aleluia. Jesus Cristo e as consolações do Espírito Aleluia. Santo seja com cada um de nós. Nós dizemos juntos aqui, amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em Amém. nome do Senhor Deus Jesus. te abençoe.